Boa tarde a todos, é com alegria que aqui estamos, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 13, que tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Mas antes de começarmos o estudo propriamente dito, vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre de amor, Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, a espiritualidade amiga da Casa do Caminho, diretores espirituais da Casa do Caminho, que se debruçam sobre nós, nos amparam, nos sustentam. Agradecemos esse momento, essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos as bênçãos recebidas e que possamos ter a paz, a tranquilidade, o equilíbrio, para sermos instrumentos fiéis do Mestre Jesus, trazendo as suas lições com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem, espero que todos estejam bem se cuidando, tá? Então, nós vamos ter hoje os itens 14 até o item 20. É uma lição extensa, mas muito, muito bonita. Muito, belíssima. Os esclarecimentos, as lições de hoje. De todo o Evangelho, não é? Então, nós vamos ver as diversas formas de se fazer a caridade. Né? Por mais imperfeitos que a gente seja, por mais dificuldades que a gente tenha, todos podem fazer a caridade. Quando a gente fala caridade, não é caridade só, né, material. Tem outras formas de se fazer caridade, que a gente vai ver. Tá? No item 17, vem um tema, piedade. Depois, órfãos. Nossa, esse item tocou muito no meu coração. Depois, beneficência paga com a ingratidão. E por último, a beneficência exclusiva. Então a gente vai lendo alguns itens e vai comentando, né? Porque o tempo, ele não para, tá? Então, no capítulo 14, no item 14, existem várias formas, Caritas traz a seguinte mensagem: existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas, há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres. Mas quase sempre é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. Então, o que ele vem falando aqui? Né? Que a caridade, ela não se limita simplesmente a você dar a esmola, ela vai muito, muito além disso. Então, quando você ajuda alguém materialmente, qual é a sua intenção verdadeira? Né? Quando você, o caso da esmola, quando você dá a esmola, qual a sua intenção? Então, a gente traz 3 reflexões. Primeiro, se você faz, né, esse movimento de ajudar alguém verdadeiramente do seu coração, ok. Né? Você está colocando o amor em ação, tudo bem, é caridade. Você quer ajudar, é teu sentimento. Né? Se você, como acontece muitas vezes, estamos no nosso carro, né? O sinal fecha, parou o carro, aí vem alguém pedir alguma coisa, você pega uma moeda que está ali sobrando no console do seu carro e dá, e não se preocupa nem em olhar para a pessoa que está pedindo. Não é? Você quer se livrar daquela pessoa, não é? Então, é uma outra situação. Né? Você não se preocupa nem em olhar, de sorrir, de puxa vida. Não é? Terceira situação, às vezes você se nega a ajudar o outro,
Por quê? Você fala assim. Ele vai pegar essa ajuda e vai beber, não é? Vai usar o dinheiro para beber, vai para jogar. Então você aí está fazendo o quê? Usando o julgamento. Você está julgando a pessoa. Não está preocupado na ajuda, tá? Então, em cima dessas reflexões, a gente traz a questão 888 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o que se deve pensar da esmola? Aí os espíritos respondem: reduzida... Não, minto, desculpa. Estou lendo a outra. Condenais a esmola? Aí os espíritos respondem: não é a esmola que é condenável, é a maneira pela qual frequentemente é dada. O homem de bem que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Tá? Então essa é a resposta dos espíritos. Então, o que a gente pode pensar? Que cabe a cada um de nós avaliar quando essa ajuda material ela é positiva tanto para a gente quanto para aquele que recebe. E para isso, como ele fala ali, né, é necessário que não esperemos que ninguém, né, que as pessoas estendam a mão para pedir alguma coisa. E sim, nós irmos de encontro àquele que precisa de ajuda. Por quê? Porque quando a gente vai de um encontro, a gente se antecipa para que o outro não sofra, né? Para que o outro não se humilhe. Essa é a explicação dada, né, pelos espíritos. Só que para a gente ainda, nós não fazemos esse movimento de nos anteciparmos para ajudarmos o outro. Não é? Nós fazemos sim, né? Nós temos, muitas vezes nós ajudamos, mas tem que acontecer no momento que nós estamos ali, presenciando. Aí sim, muitas vezes a gente toca no nosso coração para que a gente possa realizar essa ajuda. Mas antecipar a ajuda para a gente ainda é um pouco difícil. Não é? E Caritas, que traz essa mensagem, ele exemplifica esse movimento de uma forma bem interessante. Ele traz a história de senhoras que se reúnem vários dias na semana, e essas senhoras então, de diversas idades, várias idades, e elas então confeccionam roupas para as famílias carentes, roupas de frio. Por quê? Porque elas sabem que o frio, não sei qual região, né? Determinada região, é muito agressivo, né? É um frio intenso, e essas famílias, elas passam muita necessidade. Então elas se antecipam em fazer roupas quentinhas para aquecer aqueles corações. Aí Caritas fala assim, no finalzinho desse item, né? Qual será a recompensa para essas senhoras? Será de muitas bênçãos. A única moeda que tem valor no céu. Não é? Então, a cada item que a gente vai lendo, não é? O nosso movimento, a nossa reflexão, o nosso pensamento, ele já começa a se modificar. Tá? Depois que eu comecei, essas lições para mim foram muito profundas. Tá? Espero que sejam para vocês também. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Pode-se ser caridoso, mesmo, no item 14 ainda, pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos. Não é? Sendo indulgentes uns com os outros, perdoando as suas fraquezas e tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Então, o que ele está falando aqui?
né? Que todas as pessoas, como eu falei lá no início, podem fazer a caridade, que deve começar na família, né? Eu falo para vocês assim, eu conheço várias pessoas que fora da família, elas são gentis, elas são amáveis, e quando elas entram, quando elas voltam para casa, elas são verdadeiros tiranos, né? Então, voltando, todas as pessoas podem fazer caridade na família, tolerando os seus filhos, ajudando de alguma forma, né? Tratando com carinho, com zelo, a sua esposa ou vice-versa. Dar bom dia quando a gente chega no trabalho. Eu trabalhei numa escola em Curitiba, que as pessoas, elas não, 7 da manhã, elas não se cumprimentavam, não existia o bom dia. Então, quando carioca, chegando em Curitiba e dando bom dia, as pessoas, professores ali, eles estranhavam um pouco. Depois eles começaram a falar, poxa, bom dia, Sandra, bom dia, fulano. Né? A gente vai aos poucos, né? Mesmo com as nossas imperfeições, a gente vai ensinando na medida do possível. Não é tão bom a gente receber um bom dia de manhã, não é? Então, um bom dia é uma forma de caridade, você dá um sorriso, não é? E quando a gente fala em sorriso, a gente traz uma história assim bem pertinho da gente, né? De uma jovem, tinha mais ou menos uns 13 anos, e ela estava saindo da escola uniformizada, e a gente via que ela tinha pelo jeito dela, que ela tinha uma condição assim razoável financeiramente, tá? E ela então foi abordada por uma senhora com os filhos, pedindo ajuda, pedindo uma ajuda, uma esmola. E ela então parou, pensou, só que o dinheiro que ela tinha, ela gastou na merenda, lá na cantina da escola. Mas mesmo assim ela parou e deu um sorrisão para aquela senhora. E aquela senhora então fez o quê? Sorriu de volta. Não é? Muitas vezes quando a pessoa não tem alguma ajuda, né, aquele que pede, ele, né, fica um pouco aborrecido, né, e tal. Mas essa senhora, ela percebeu o sorriso verdadeiro, né, daquela jovem. E aquele sorriso, ele estava transmitindo o quê para aquela senhora? Coragem, esperança, não é? Alegria. E a senhora, ela recebeu aquele presente. Então a gente pensa assim, qual foi a moeda utilizada naquele momento? Vamos falar de moeda, né? Qual foi a moeda utilizada naquele momento? Foi o amor. O amor em ação. O amor em ação não é caridade? Então, um simples gesto confortou o coração daquela senhora. Né? E naquele momento, com certeza, se fez ali né, que a gente fala, um envolvimento, teve ali um envolvimento que não parou ali, né? E que não vai parar ali, com certeza. Né? O Evangelho traz pra gente que muitas vezes a pessoa que ajuda, que pede ajuda hoje, pode ser o quê? Um querido nosso do passado, que momentaneamente está passando uma situação difícil. Né? A gente não sabe o que é aquela senhora, se ela fez parte de algum momento da vida daquela jovem em outras vidas. Né? Só sei que elas se encontraram, se reencontraram. E aquele sorriso encheu aquele coração de esperança e de alegria, não é? Então vamos lá, vamos em frente. Aí vamos para o item 15, tá? No item 15 é uma mensagem de um espírito protetor, Lyon, 1861. Então, fala assim: meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada
e procedeis como juízes, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficareis satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. Então, nesse item, o que a gente analisa? Sou pobre, não posso fazer a caridade. A gente acabou de falar que todo mundo pode fazer a caridade, não é? Então, só pode fazer a caridade nessa lição aquele que tem condição financeira, aquele que é rico? Quem ainda, quem já ouviu falar, as pessoas dizendo assim: quando eu ganhar na loteria, vou ajudar determinada instituição, vou ajudar determinada pessoa. Não é? Quando eu tiver um emprego melhor, vou ajudar fulano. Não é verdade? E no livro Evangelho, Jesus no Lar, fala dessa situação da pessoa que tem, eu sou pobre e não posso ajudar, mas a gente vai ver que pode. É o livro Jesus no Lar, que tem a lição 20, que tem como título a caridade silenciosa. Então, vem contar a Jesus, reunido com os discípulos, vem narrar a história de um homem muito trabalhador, tá? Tinha filhos e tudo, a vida dele era trabalhar, mas ele tinha assim uma vontade de ajudar o outro, praticar a caridade, mas ele não tinha recursos financeiros, não podia assim dar um prato de comida, tá? Ele não podia ajudar dessa forma. Então o que ele fez, já que ele queria praticar a caridade? Vou fazer o seguinte, ele pensando, eu vou guerrear o mal da seguinte forma. Desculpa, gente. Eu vou guerrear o mal da seguinte forma. Vou fazer a caridade da seguinte forma. Quando as pessoas chegarem perto de mim, e começarem a falar, fazendo fofoca ou emitindo algum comentário desagradável, eu vou ficar em silêncio. Eu vou bloquear esse pensamento, eu vou bloquear na minha mente pensamento inferior, que a minha vontade é também dar trela, não é dar trela e continuar a fofoca. Ele falou assim, não, eu vou bloquear esse pensamento inferior que me é sugerido pela minha vontade. Então, isso foi a regra número 1. Depois ele falou assim, se a pessoa chegar com raiva perto de mim, ou me tratar com desprezo, com raiva, de forma agressiva, eu não vou revidar. Eu vou fazer silêncio e tratar o agressor com fraternidade. Olha, a vontade dele. Aí Jesus contando para os discípulos. Esse homem, ele era tão perseverante no bem, uma pessoa tão boa, queria fazer o bem, que ele na rua, ele tirava as pedras, os obstáculos da rua, do caminho, para que as pessoas não caíssem, não se machucassem. E quando ele desencarnou, ele estava muito preocupado com o julgamento na espiritualidade. Só que quando ele chegou lá no plano espiritual, ele foi recebido com a gente fala aqui arco, mas no livro está assim, um diadema cheio de diamante, que representava a guerra contra o mal. Então, esse homem, ele desempenhou o papel que ele escolheu, que ele decidiu fazer, como um valoroso empreiteiro. Ele realizou a sua obra, ele realizou a obra de Jesus. E Jesus vem, finalizando, falando para os discípulos assim, distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância, e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos
do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, esse homem ele não tinha condição financeira, não é? Mas ele se propôs o quê? A trabalhar para Jesus, a vencer o mal, não é? Com as suas escolhas, tá? Vamos lá, vamos continuar. Item 16. Nesse item 16, né, são vários trechos, várias mensagens de João, tá? E que ele vem falar assim: você pode ser bom, você pode ser caridoso, em qualquer classe social que você pertença. Você sempre terá algo para partilhar com alguém. Então ele vem falando, né, algumas situações. Então, primeiro, ele conta, né, a mulher que é rica, a mulher que tem uma condição financeira, né, que ela pode, que ela deve ajudar. Porque se ela tem uma condição financeira, ela tem que ajude em casa. Então ela tem as horas, né, ela tem tempo de sobra para fazer a caridade. Então ele fala para que ela confeccione agasalhos com as suas mãos delicadas, pode confeccionar agasalhos, roupas grosseiras, porém quentes, né? Aí ele fala assim, que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Então, a primeira situação da mulher que tem uma condição financeira. Depois ele vem falar da mulher, né, daquela mulher que não tem condição financeira nenhuma, mas que é trabalhadora, aquela mulher que sai cedo, né, que volta depois muito tarde em casa, chega em casa tarde, essa também tem, né, a gente fala assim, mas não vai ter tempo de ajudar. Tem, ele fala até no serão, que ela pegue o tempo que sobra, né, já que ela tem esse desejo de praticar o bem, a caridade, né, que a gente chama de serão, e que ela utilize os seus talentos para produzir algo em benefício do outro. Então, tanto a mulher que tem, né, uma condição financeira boa, tanto essa, pode ajudar, pode auxiliar, né, aqueles tão necessitados, tão carentes de tudo. Né? Nessa pandemia, quantas pessoas não se reinventaram? Né? Tem um artesão chamado Jurandir Rodrigues, que ele começou a confeccionar máscaras de neoprene, vendeu as máscaras, né, porque ele também tinha que sobreviver, e ele doou uma parte para as comunidades e para instituições de caridade. Né? Usou o talento para ajudar as pessoas. Tá? No item 17, vem falar sobre a piedade. Aí vamos ler. Quem traz essa mensagem é São Miguel. Então fala assim, né? A piedade é a virtude que mais nos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então, a gente vai resumindo, tá? Então, a piedade, o que é? É você se sensibilizar com a dor do outro. É pensar que a dor do outro, ela pode ser a sua. A dor que o outro está passando, ela pode ser a sua. Quando esse sentimento ele é realmente verdadeiro, ele é profundo, ele leva a gente a praticar a caridade, como se fosse uma mola. Né? A piedade está aqui, você esticou a mola, estendeu a mola, né? Você está praticando a caridade. Muitas vezes, diante do sofrimento de algumas pessoas, a gente se torna indiferente. Acho que a gente é mais assim, não é?
Por quê? Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente acha que o sofrimento do outro nunca vai chegar pra gente, né? Que a gente nunca vai passar por esse momento difícil. Por quê? Porque a gente ainda é muito orgulhoso, a gente é muito egoísta. E esses sentimentos, eles endurecem o nosso coração. Jesus não orientou a gente para nós sermos caridosos, para a gente não julgar, para a gente perdoar, sempre auxiliar. Jesus não deixou essa mensagem para todos nós? Por quê? Para a gente não experimentar, para a gente ficar livre de experimentar as mesmas dores das quais a gente presencia. E essas dores, com certeza, elas vão fazer parte da vida dos indiferentes, dos insensíveis. Então, a gente não pode esquecer, quando auxiliamos um irmão tão necessitado, nesse movimento que a gente faz, a gente tem uma alegria, uma felicidade, e muitas vezes nesse movimento está ali, a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. A gente não sabe que é consolando que somos consolados? Não é? Então, por isso que São Miguel fala assim, aconselha a nós, como diz aqui, enterneça, deixar que vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos do vosso semelhante. Quando a gente consegue transmitir esperança, coragem, aquele que sofre, a gente recebe um olhar de gratidão, daquela pessoa, nosso coração se enche de alegria. Às vezes a gente não recebe nada, como a gente vai ver ali, mas na frente a beneficência, paga com a ingratidão. Tá? O item 18. Vamos lá, vamos correr um pouquinho. Os órfãos. Então ele vem falar sobre os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância, Deus permita que haja órfãos para nos animar a lhe servir de paz. Então, esse espírito, que é um espírito familiar, ele vem nos lembrar da responsabilidade que temos com aqueles que são órfãos. Porque a orfandade é uma das provações mais difíceis do espírito encarnado. Então, aquele que é órfão, ele precisa do nosso amparo, do nosso auxílio, da nossa ajuda, do nosso zelo. Quando a gente está vamos falar da nossa casa do caminho, que a gente ama tanto, do nosso porto seguro. Quando a gente recebe ali uma criança, um jovem, que não tem um pai, não tem a mãe, como é que a gente age? A gente quer cercado de toda a proteção, de todo conforto, de todo amor. E esse movimento que a gente tem, esse momento que a gente tem ali, que a gente recebe essa criança, é o momento da gente o quê? Exercitar a fraternidade, a solidariedade. Tá? Por isso que Deus permita que haja órfão, para a gente aprender a sermos mais fraternos, a sermos solidários. Tá? Outra coisa importante, que a gente tem que pensar, os orfanatos. Qual o papel dos orfanatos? É dar ajuda básica, ajuda básica para aquelas crianças. Então, a gente tem que pensar que cabe a nós ajudá-las materialmente e espiritualmente. Mas não por obrigação, Eu vou ajudar por obrigação, para minha consciência ficar tranquila. Não, ajudar com boa vontade e alegria. Já que a gente não é capaz de acolhê-las no nosso lar, pelo menos que a gente auxilie as instituições que trabalham nessa tarefa. Eu conheço uma família que adotou
crianças, e a espiritualidade, ela revelou que uma delas era parente de uma das pessoas da casa. Então, o que a gente pode pensar disso? Né? Que muitas vezes aqueles a quais a gente acolhe, né, estão ligados à nossa vida. São entes queridos de vidas passadas, que vêm buscar nosso apoio para enfrentar as suas provações. Tá? O tempo, né, já está se esgotando, né, e eu peço a vocês que leiam, terminem esse capítulo, né, que são lições belíssimas, tá? E a gente aqui agradece com todo amor e carinho esse momento de estudo, essa oportunidade bendita. E vivemos em amor pela humanidade, por todos que estão passando por momentos difíceis, que todos possam ser ajudados. Que Jesus esteja no coração de cada um, fortalecendo, dando coragem, amparando. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Estamos com muitas saudades. E até breve. Beijos, queridos.